Hoje eu resolvi fazer algo por mim. Nas últimas semanas aconteceram algumas coisas assim, como que eu posso dizer? Várias coisas que não estavam no meu controle deram errado. E aí sabe aquele momento que a vida te dá uns tombos e você simplesmente tem que aceitar, lidar da melhor forma com isso e tocar pra frente? E para dar aquela espairecida, eu resolvi fazer esse percurso de bicicleta nas estradas rurais aqui em volta da minha cidade, que eu geralmente faço com algum amigo, mas hoje eu resolvi fazer sozinho. Na verdade, não sozinho, né? Porque eu tô levando você junto. E o que me motivou a vir aqui conversar com você é que esses dias eu vi uma coisa que me fez lembrar de algo que foi um divisor de águas na minha vida. Essa mudança de mentalidade que eu tive foi algo que transformou a maneira como eu me vejo, principalmente sendo homem e tendo sido criado dentro desse meio masculino, né? E mesmo que você que está assistindo agora não seja homem, eu peço que você escute isso que eu tenho para te dizer, porque eu acredito que é pertinente para qualquer pessoa. E o que aconteceu esses dias foi o seguinte: eu estava acompanhando uma série de vídeos de um canal que eu gosto muito, e nessa série tem alguns caras ali que estão reformando um carro. E aí eles ficaram lá vários dias trabalhando nesse carro, e um dos caras começou a ficar doente. E por fim, esse cara foi parar na UTI. Só que o detalhe é o seguinte: ele contou que nos últimos dias ele tinha passado todos esses dias debaixo de sol, sem protetor solar, sem tomar água, só à base de energético, por vários dias. E aí, no fim, deu que ele teve insolação, teve febre, desidratação e ainda teve uma reação alérgica. E por causa disso, ele quase foi de arrasta para cima, né? Por negligência consigo mesmo. E olhando para isso, eu pensei, como que alguém chega nesse nível de descaso com si próprio? E aí, o que me deu na cabeça assim de vir aqui te contar essa situação foi eu olhando para trás e percebendo como isso é comum no meio masculino. Bom, no meio masculino até onde eu sei, né? Comenta aí se você já viu isso também no meio feminino, por exemplo. Mas assim, como é comum essa negligência com si próprio. Inclusive eu já estive também dentro disso. Eu já fui assim de certa forma. Não nesse nível dele, lógico. Mas assim, desde a parte de cuidado estético, de vaidade, de saúde física, saúde mental, existem vários tipos de autocuidado, né? E também, por consequência, vários tipos de autonegligência. Eu já passei por isso, eu já tive dentro dessa mentalidade, mas como eu falei para você, algumas experiências me fizeram olhar para mim de maneira diferente. E durante esse vídeo eu vou te contando como que eu transformei isso em mim. E outra coisa que me fez vir aqui fazer esse vídeo foi uma conversa que eu tive lá no Lutz Podcast. E até é legal avisar aqui para vocês que eu fui lá no Lutz Podcast. Foi uma experiência muito legal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você ver depois que esse aqui acabar, ou quando você quiser, né? E eu peço para você dar uma força lá, sabe? Comentando, pra gente marcar presença lá, porque eu fiquei muito grato de ter participado. E eu sei que sempre que eu peço esse tipo de apoio para vocês, vocês vão lá, vocês são presença, então faz um comentário lá só pra gente demonstrar aí que a gente tá lá, presente. Então, desde já eu agradeço. Mas continuando o nosso assunto, né? Até onde eu percebo, em geral, existe uma diferença na maneira como meninos e meninas são criados. Isso em geral, né? Então, assim, enquanto a menina geralmente é elogiada com base em atributos físicos e de beleza, o menino é mais elogiado relacionado à força física, a força mental, coragem, coisas desse tipo. Falando da minha experiência, parece que eu não tive ali um incentivo de olhar para mim mesmo com esse olhar de zelo, assim, de cuidado no sentido da vaidade ali. Inclusive, assim, eu tive muita dificuldade por não ter o hábito de olhar para o espelho assim com detalhe, de olhar detalhes da minha pele. Eu só fui começar a fazer isso na vida adulta e ainda tenho dificuldades com essa questão. E eu percebo que essa relação controversa aí com o autocuidado se intensificou muito para mim na adolescência. Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas no meu, eu não me cuidava, não era vaidoso, não tinha zelo com a minha aparência, sabe? Eu não via valor nisso, inclusive eu tinha aversão a tudo isso.
não queria, tinha aversão a usar um perfume. Sujei pouco a mão. Sucesso. Desdenhava da vaidade, sabe? Eu achava isso supérfluo, eu diminuía isso, eu não via o valor que isso tem pra mim. E óbvio, não vaidade extrema que eu tô falando, né? Eu tô falando da vaidade básica, um autocuidado ali com a tua aparência. Mas muita coisa mudou pra mim quando eu comecei a gravar aqui pro canal, né? Porque eu passei a olhar pra mim mesmo de forma diferente. Tanto no sentido de realmente eu ver o meu rosto ali nos vídeos, né? Através da câmera, mas também, ao mesmo tempo, a transformação que foi acontecendo na minha autoestima por essa coisa de buscar uma melhoria contínua, de buscar ser uma pessoa melhor. Isso foi me ajudando a criar um apreço maior por mim, sabe? Fez eu me olhar com mais atenção. E esse é um ponto, né? A vaidade, cuidar da aparência. Que no passado, inclusive, era um tabu muito maior, né? No meio masculino, e hoje a gente já está em outro momento. Mas essa autonegligência que eu estou falando não tem só a ver com aparência física. No fim da linha, essa mentalidade também afeta como a gente lida com a própria saúde, como foi o caso desse rapaz que eu citei no exemplo. E eu não sei se você vê isso também, mas eu conheço caras que evitam ao máximo ir no médico. Talvez porque, de alguma forma, a gente tem a noção de que homem é aquele que aguenta firme, então não precisa ir no médico. E aí o cara acaba se negligenciando no nível máximo nessa mentalidade. Obviamente que eu não estou aqui para falar que é ruim você buscar ser uma pessoa forte, que eu acredito que querer ser uma pessoa que tem uma integridade física e mental é algo negativo. Eu não acredito nisso. É super positivo. O que eu tô falando é do extremo ali da autonegligência, sabe? Coisa que faz o cara chegar ao ponto de não cuidar da sua saúde a nível nenhum, sabe? O cara se trata muito mal, trata o seu corpo como se fosse imortal, como se não fosse sofrer nenhuma consequência disso. E só toma alguma atitude caso seja uma questão de vida ou morte. Como, por exemplo, tem um caso de um cara conhecido que passou a vida inteira bebendo cerveja e comendo churrasco. E ele só mudou de vida quando ele quase foi embora por conta de uma pancreatite que ele teve. Aí sim ele mudou todo o estilo de vida dele, passou a fazer exercício físico todo santo dia, acorda lá às 5 da manhã para correr, parou de beber, mas teve que chegar a um extremo muito grande para mudar isso. E naquele exemplo que eu falei ali do cara do vídeo, né, que ficou sem tomar água no sol por dias, tomando lá só energético, quando eu vi ele falando aquilo, eu me senti tão distante, eu pensei assim, cara, eu não quero ser esse tipo de pessoa que se negligencia nesse nível. Mas eu lembro de estar em ambientes em que essa cultura aí da negligência era forte, e eu também estar assim. Aquela frase clichêzona lá, né, que você fica parecido com as pessoas com quem você mais convive, ela é verdadeira. Eu convivi em ambientes em que essa cultura da autonegligência reinava ali. E eu só percebo o contraste porque eu não estou mais nesse ambiente e quando eu volto, eu consigo ver essa diferença. Eu também entrei nessa, sabe? Fiquei sedentário, não cuidava da minha aparência, nem da minha saúde, sabe? De simplesmente não prestar atenção ao cuidado que eu precisava ter comigo mesmo. E se você está nessa situação, de verdade, é hora de fazer algo por você. De valorizar você mesmo, de olhar para você com carinho e se dar ao cuidado, o zelo que você merece. Muitas vezes a gente cuida dos outros, cuida de objetos, sei lá, de um carro, muito mais do que a gente cuida de nós mesmos. Esses dias mesmo um amigo meu mandou uma foto minha, antiga, e eu olhei para aquele cara mal cuidado e pensei, cara, você não se gosta não, por que você deixa chegar nesse nível, sabe? Não que hoje eu seja o cara mais bem cuidado do mundo, mas com certeza eu melhorei muito, principalmente na mentalidade, sabe? Porque para mim, se cuidar é se valorizar. É ter estima por si próprio, carinho por você mesmo, sabe? E isso não é só aparência física, é você cuidar da sua saúde principalmente. Com esse olhar assim, do tipo, eu me valorizo, eu me amo, então eu me trato dessa maneira. Eu me trato como tal, como alguém que eu amo e valorizo. Então eu cuido. E se você está se negligenciando, é hora de fazer algo por você. Começa a se cuidar diariamente, mesmo que seja fazendo pouco, seja mentalmente, seja aparência, seja de saúde, faça coisas por você. Se trate como alguém que você ama. Você merece.
Inclusive, falando em se cuidar, eu tenho um aviso muito da hora pra você. Tá rolando agora lá na Insider Store a Underwear Week, que é uma semana com descontos especiais aí no Black November, né? Que é o mês inteiro com as melhores promoções do ano. Então, se você estava esperando um momento ideal para experimentar as cuecas mais confortáveis que eu conheço e facilitar a tua vida, e ainda por cima pegando o melhor desconto do ano, essa é a hora, nessa semana é a hora. Ela não enrola na perna, não aperta, tem tecido anti-odor. Cara, é pra usar sem preocupação. Você esquece que tá de cueca, mesmo estando com ela, sabe? E eu falei que essa é a melhor hora, porque com o desconto que já tá rolando lá no site e usando o meu cupom JuniorBF, que tá aí na tela, você pode chegar até 40% de desconto nessa semana. E a semana da Underwear vale pra linha feminina também, tá? Então clica no link do primeiro comentário ali pra você conhecer toda a linha e pegar as promoções que estão rolando lá. E não vai esquecer do meu cupom, hein? JuniorBF. O link tá na descrição.